Ok, homem, deixa eu começar com uma pergunta bem direta para você, tá certo? Vamos conversar hoje, certo? E a pergunta clara e que ela precisa de resposta, tá? Tô só ajeitando uma coisa aqui, tá? Ela precisa de uma resposta e ela é: você lidera ou só tenta controlar? Essa pergunta ela precisa de resposta, homem. Porque existe uma diferença enorme, certo? Entre liderança bíblica e controle. Liderança ela assume a carga, o peso. O controle, já por outro lado, ele tenta dominar pessoas. A liderança, ela é suave. O controle, ele impõe alguma coisa. Liderança, ela lá dá a direção. O controle, ele sufoca de alguma forma, tá? Liderança, ela produz segurança. Controle, ele produz medo. E muitos homens, infelizmente, eles chamam de liderança aquilo que na verdade é insegurança, tentando mandar em tudo. Querem ser respeitados, mas não servem, querem ser ouvidos, mas não escutam. Querem autoridade, mas fogem da responsabilidade. Querem que a casa siga a sua direção, mas não oferecem exemplo suficiente para gerar confiança de alguma forma. Então, hoje é o nosso dia 12 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina e o tema é liderar não é controle. E esse tema ele precisa ser tratado com seriedade porque muitos lares não estão sofrendo por falta de um homem forte, mas por causa de homens inseguros usando a autoridade como defesa do próprio ego, ok? Então, se lembre aqui, neste canal, nós falamos sobre masculinidade e essa masculinidade ela é medida com a régua de Cristo. Então, para irmos para o conteúdo de hoje, eu te peço mais uma vez, se inscreve nesse canal, tá certo? Nos ajuda a chegar nos 1.000 inscritos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curte esse conteúdo e eu quero ouvir você. Então deixa o teu comentário por aqui, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. A primeira coisa eu quero falar sobre a distorção da liderança. Uma das grandes distorções da masculinidade é pensar que liderar significa mandar mais alto. Alguns homens acreditam que ser cabeça de casa é impor a própria vontade. Acham que liderar é decidir tudo sozinho. Acham que autoridade significa não ser contrariado. Acham que respeito é silêncio. Acham que submissão é ausência de diálogo ou que firmeza é dureza de alguma forma. Mas isso não é liderança bíblica. Isso é, na verdade, uma caricatura de autoridade. A liderança bíblica não começa com o homem exigindo que todos girem ao seu redor, segundo ou conforme a sua vontade. Na verdade, começa com o homem perguntando: o que Deus confiou a mim? Como eu devo servir melhor? Que peso eu preciso assumir? Que ambiente eu preciso proteger? Que exemplo eu preciso oferecer? O homem bíblico não usa a liderança para inflar o ego. Ele entende que a autoridade é responsabilidade diante de Deus. O problema é que muitos querem o lugar da liderança, mas não querem o peso da liderança. E existe uma grande diferença aqui. Querem ser chamados de cabeça, mas não querem amar como Cristo amou. Querem direção, mas não querem a cruz. Querem até a voz, mas não querem serviço. Então, nós temos aí um grave, grave problema. E aí nós vamos falar sobre o nosso segundo bloco, ou no seu segundo ponto, que é controle. Esse controle que muitas vezes as pessoas exigem, ele nasce da insegurança. E aqui é onde nós vamos tocar diretamente a raiz, certo? Controle, geralmente, ele nasce da insegurança, como eu já disse a vocês. Um homem controla, o homem controlado o que quer controlar, o homem controlador, certo? Colocando de outra forma, geralmente ele tem medo.
Esse homem que quer controlar tudo, geralmente ele é tomado pelo medo. Medo de perder o domínio, ah, medo de ser confrontado, medo de não ser respeitado, medo de parecer fraco, medo de não ter a palavra final. Então ele tenta administrar esse medo controlando pessoas, controlando o tom da conversa, controlando as decisões, controlando a liberdade dos outros, controlando a narrativa. Controla até muitas das vezes a espiritualidade da casa, mas às vezes usando a Bíblia como ferramenta para calar, não como espelho para se arrepender. Mas escuta isso. Quem precisa controlar tudo normalmente ainda não aprendeu a liderar a si mesmo. Se você não governa as suas emoções, seu tom de voz, a sua insegurança, a sua necessidade de estar certo, então o seu controle sobre os outros não é liderança, é compensação. Um homem maduro não precisa esmagar para conduzir. Ele não precisa manipular para ser ouvido de alguma forma. Ele não precisa produzir medo para ser respeitado. Ele aprende a liderar com firmeza. Então, e não só com firmeza, como também através da escuta, através do serviço e através da responsabilidade. Controle, ele pode até produzir obediência por um curto tempo, mas não produz confiança. Não produz admiração saudável, não produz paz. O controle não produz segurança. Ele produz medo, ele produz distância e silêncio. Então, nós temos um grave problema quando nós vemos ou somos controlados pelas inseguranças, ou deixamos que a insegurança nos controle. Estão entendendo? Não, você não pode, homem, você não pode de forma alguma se deixar ser controlado pelo, pelo medo ou pelas suas inseguranças, vamos dizer assim, pelas suas inseguranças. Você não pode, talvez seja uma das piores coisas que possa acontecer com a sua vida. Aí, brevemente, eu quero falar também como Cristo como um padrão da liderança, certo? Não olhe para mim, não olhe para fulano, olhe para Cristo. Cristo é o nosso padrão de liderança, porque lembre-se, aqui a masculinidade ela é medida com a régua de Cristo, a liderança ela é medida com a régua de Cristo. E este seja talvez o ponto que corrige tudo. O padrão de liderança do homem cristão, ele é Cristo. Não é o chefe autoritário, não é o pai bruto que talvez criou você, não é o macho alfa da internet que você vê por aí, não é o homem que manda mais alto, é Cristo. E Cristo lidera se entregando, ele tem toda a autoridade, mas ele lava pés. Ele é o Senhor de senhores, mas ele serve. Ele confronta, mas não humilha. Ele conduz, mas ele não manipula. Ok? Ele corrige, mas ele não destrói. Ele protege, mas ele não sufoca. Ele ama com verdade e ele se entrega com sacrifício. Então, quando a Bíblia chama o homem a liderar a sua casa, ela não está entregando a ele uma liderança para dominar. Está colocando sobre ele um chamado para amar com forma ou de uma forma sacrificial. Liderança cristã tem a cruz como centro. Tem a cruz como objetivo. E se só a liderança não tem serviço, ela ainda não entendeu Cristo. Se a sua autoridade não produz cuidado, proteção e direção, ela virou apenas vaidade espiritual. Homem, se você exige respeito, mas não se dispõe a servir, você não está liderando como Cristo. Está apenas tentando ocupar um lugar sem levar o peso que esse lugar exige. O que é que a liderança faz? Eu quero falar sobre isso. Vamos ser bem concretos. O que a liderança bíblica faz
dentro de casa? Essa seria a pergunta. E vou te dar algumas coisas. Primeiro, a liderança toma a iniciativa. Homem maduro não espera tudo se quebrar para agir. Ele toma a iniciativa para conversar, para pedir perdão, para organizar, para orar, para proteger, para ajustar a rota. Porque liderar é sair da passividade. Segundo, a liderança escuta. Homem que não escuta não lidera bem. Escutar não é perder a autoridade. Escutar é buscar entendimento antes de decidir. A esposa não é uma peça no teu tabuleiro que você simplesmente vai mexendo à vontade. Ela é essencial para que a sua liderança ela possa acontecer da forma como Cristo ordena. Os filhos, eles não são objetos do seu controle. A liderança bíblica, ela cria espaço para escuta, sem abrir mão da responsabilidade. Terceiro, liderança serve. Serviço é o teste da liderança, podemos dizer assim. Se servir está abaixo de você, então liderança está além do seu alcance, homem. O homem que só quer mandar, mas não quer servir, não entendeu absolutamente nada, não entendeu ainda o que Cristo nos manda a fazer. Servir não diminui o homem. Servir não te diminui, meu amigo. Servir revela maturidade. Então, número 3, liderança serve. Número 4, a liderança assume erro. Homem maduro pede perdão, não se esconde atrás da autoridade. Não usa a posição para fugir da prestação de contas. Quando erra, ele reconhece. Quando fere, ele repara. Quando falha, ele corrige aquela rota. Número 5, liderança produz segurança. Uma casa bem alinhada não é uma casa onde todos têm medo do homem. É uma casa onde a presença dele traz direção, firmeza, proteção e paz. A pergunta não é apenas: as pessoas me obedecem? A pergunta é: as pessoas se sentem seguras sob a minha liderança? Então, são essas 5 coisas que a liderança ela produz, entre outras, né? Mas nós falamos aqui das mais principais, podemos dizer assim. E o que que a liderança, já que a gente viu o que que a liderança produz, vamos ver o que que a liderança não produz, tá certo? O que a liderança bíblica não faz? Primeiro, liderança não humilha, corrige, mas não esmaga, certo? É firmeza, mas essa firmeza ela não vira crueldade. Um homem que humilha para ser obedecido está revelando fraqueza, não força, de maneira alguma. Segundo, liderança não manipula. Manipular é tentar controlar a decisão do outro pelo medo, pela culpa ou pela pressão emocional. Isso não é liderança bíblica, meus amigos. Isso é insegurança usando estratégia. Entendeu? Coisa que a liderança não faz, ela não usa Bíblia como arma para controlar ou para ir contra a família. Tem homem que quer usar texto bíblico para cobrar submissão da esposa, mas não usa a mesma Bíblia para controlar a sua dureza, sua preguiça, sua admissão, o seu próprio ego. Isso é seletividade espiritual, nada mais. A Bíblia ela precisa passar primeiro pelo homem para ser aplicada aos outros. Entenda isso. Número 4, o que a liderança não faz? Ela não exige respeito enquanto ele foge do serviço. Respeito não se sustenta apenas por posição. Respeito se fortalece com coerência. Se você age muito, na verdade, se você exige muito e entrega pouco, sua liderança vai produzir resistência, queira você ou não. E número 5, liderança não transforma a casa em ambiente de medo. Se todos precisam medir cada palavra perto de você, algo está errado. Se a sua esposa evita conversas porque sabe que você explode, algo está errado. Se seus filhos só obedecem porque têm medo, algo precisa ser tratado em casa. Controle produz medo. Liderança bíblica
produz segurança. Lembre-se disso. Então, como é que a gente corrige a rota? Como é que corrigir isso, essa falta de coerência com respeito à verdadeira liderança, de forma prática agora? Eu vou te dar alguns passos, e o primeiro é, você precisa reconhecer onde você tem controlado, o que você tem controlado. Pare de se justificar, não diga apenas tipo, eu sou um cara firme. Talvez você seja de fato duro, certo? Não firme de fato. Não diga, eu só gosto das coisas certas. Talvez você queira controlar tudo porque não confia em ninguém. Tá entendendo? Não sei se você já usou essa frase. Já ouvi muito. Não diga que, tipo, aqui precisa ter ordem. Não, talvez você esteja confundindo ordem com domínio, e é diferente. Pergunte com sinceridade: onde eu tenho tentado controlar em vez de liderar? Esse seria o primeiro passo. O segundo seria peça feedback. Um feedback, ok? Se você é casado, pergunte à sua esposa. Em que momentos você sente que eu escuto pouco e imponho muito? Escute a resposta dela. Essa pergunta, ela exige coragem para muitos homens. Para você estar disposto a ouvir o que sua esposa vai falar de fato, certo? Enquanto ela responder, não transforme, homem, não transforme a resposta dela em um tribunal. Escute, não se defenda de imediato, não interrompa, não explique tudo, apenas escute. Terceiro, tome uma atitude de serviço. Não tente consertar liderança com um discurso bonito. Conserte com prática. Assuma uma tarefa, peça perdão, converse com humildade, sirva sem anunciar nada, organize algo que você vinha empurrando há muito tempo. Tome iniciativa para o bem da sua casa. E número 4, último passo, sustente isso com constância. Confiança não se constrói com uma fala bonita. Ela reconstrui-se com repetição. Se você passou anos sendo controlador, não espere que todos acreditem que em uma mudança depois de um dia. Continue, sirva, escute, repare, seja firme, sem ser bruto, se dê direção sem esmagar ninguém, proteja sem sufocar. Repita isso dia após dia. Em algum momento isso vai produzir confiança da melhor forma. E aqui entra a importância do ambiente, gente. Porque sozinho o homem pode continuar chamando talvez controle de liderança. Pode continuar chamando dureza de firmeza. Ele pode continuar chamando o ego de autoridade. Ele pode continuar chamando imposição de direção. Mas no ambiente certo, outros homens ajudam você a discernir. Eles vão perguntar: você está liderando ou está tentando proteger o seu ego? Você está servindo ou apenas exigindo alguma coisa? Sua casa sente segurança ou medo? São perguntas que esses homens, nesse grupo, nesse ambiente, vão fazer. Você escuta ou simplesmente impõe? Esse é o tipo de formação que nós buscamos dentro do Manada Club. Um ambiente para homens que querem viver identidade, função e postura de forma real. Não homens que mandam mais, homens que servem melhor, homens que assumem responsabilidade diante de Deus. Então, para terminar o nosso vídeo, vamos para a tarefa prática de hoje. Então, você precisa responder por escrito. Escreva, tome tempo, as seguintes perguntas. Em que área eu tenho tentado controlar em vez de liderar? Quando ou onde tenho exigido respeito sem oferecer serviço suficiente? E o quem perto de mim precisa ser de mais escuta e menos imposição? Que atitude prática de liderança servidora eu vou tomar ainda hoje? Talvez sua atitude seja pedir perdão, talvez seja ouvir sem interromper, talvez seja assumir responsabilidade doméstica, talvez seja conversar com sua esposa com humildade, talvez seja parar de usar um tom duro para esconder insegurança.
mas faça algo concreto. Porque liderança bíblica não é discurso, é responsabilidade encarnada, podemos dizer. Então, homem, escuta, escuta mais uma vez. Liderança não é controle. Liderança é levar a carga com amor. É serviço, é líder, é direção, é proteção, é escuta, é arrependimento, é responsabilidade diante de Deus. Não peça autoridade se você foge do serviço. Não exija respeito se sua presença produz medo. Não use a Bíblia para calar os outros enquanto você se recusa a ser confrontada por ela mesma. Cristo é o padrão. Cristo lidera se entregando. Então, esse é o nosso dia 12 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. Amanhã nós vamos falar sobre outro tema muito necessário. Vamos falar sobre a esposa. Ela não foi chamada para carregar tudo sozinha, tá bom? Se este vídeo te confrontou de alguma forma, compartilhe ele com alguém, certo? Acompanhe essa série, se inscreve no canal. E lembre-se, eu sou Christian Sebiliano e aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Até a próxima. Ok.